Olá, tudo bem, irmãos? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, que o Divino Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender a palavra do Senhor, o seu desígnio para cada um de nós e que aprendamos na sua palavra o que Ele quer nos ensinar, para que não sejamos pegos de surpresa, porque a palavra do Senhor nos é deixada para nos alertar, nos admoestar, nos dar esperança. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te adoramos, Senhor, por teu cuidado por nós. Obrigada porque o Senhor deixa na tua palavra todas as direções que precisamos tomar em nossas vidas, e em especial porque o Senhor deseja nos salvar. Abençoe cada irmão que está participando dessa série de estudos sobre a tua volta, que possamos te esperar com alegria e com a esperança do teu retorno, para que possamos ser encontrados alegres, Senhor. E que possamos estar entre os remidos que te esperarão de braços abertos, dizendo: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema de hoje, né? Tema 10, vai falar sobre a vinda de Jesus, a ressurreição, o arrebatamento, né? A transformação e o destino dos ímpios. Amados, assim como nosso Senhor Jesus Cristo é revelado como personagem central do Apocalipse, a segunda vinda de Cristo em glória e majestade é o acontecimento mais importante deste livro profético. Cada cena do estremecedor drama profético do Apocalipse aponta para o retorno de Jesus. É a culminação do grande conflito entre o bem e o mal, e o momento em que Satanás será acorrentado e finalmente destruído. O livro de Apocalipse, queridos, não é um livro para nós ficarmos temerosos, amedrontados, com medo de estudar, como quando eu era criança tinha medo de ver aquelas imagens que meu avô explicava para os jovens lá na minha casa quando eu era criança. Tinha até pavor de passar, porque eram imagens para uma criança da época que não assistia televisão, eram imagens assombrosas, né? Mas é um livro da revelação do amor de Deus, a revelação do próprio Jesus, que Jesus vem se revelar a nós, revelar a sua graça e dizer: olha, gente, vai acontecer isso, mas esteja preparados. E também é o fim do mal, e eu estou anunciando a vocês, porque Apocalipse é revelação, né? Nada mais do que ele quer revelar para nós o que vai acontecer. E no final nós já temos a certeza de quem sairá vencedor, que é Cristo Jesus. Falando sobre a volta do Senhor, nós vamos começar nosso estudo de hoje. Já vou avisando, nós vamos usar alguns textos, tanto da Bíblia, especialmente, né? E vamos também uns textos do Espírito de Profecia. E para começarmos os estudos, nós vamos ver como será a volta de Jesus. Será que vai ser literal? Será que vai ser alguns só que verão? Lá em Apocalipse 1:7, abramos nossas Bíblias, fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quanto os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. A volta do Senhor, como está descrito na Bíblia, está descrito tanto em Apocalipse quanto em outros textos da Bíblia, será uma volta literal. Todos verão. E nós devemos estar preparados para o que vai acontecer antes dessa volta literal, que aparecerão falsos cristos em um lugar e outro lugar, e nós devemos estar atentos para isso. Devemos estar atentos, porque o verdadeiro Jesus voltará e todos verão. Né? Assim como lá em Mateus está dizendo para nós, Jesus fala assim, no texto profético lá de Mateus, os discípulos pedem: Senhor, como é que acontecer essas coisas? Né? Quando é que sucederão isso? Como é que vai ser a tua volta? E lá no verso 27, né? No capítulo 24, no verso 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então todos verão. Não será para um grupo seleto a volta de Jesus, né? Não será só para os adventistas ou outra religião. Todos verão.
E Apocalipse 1 fala, até o que os ultrapassaram, né? Ressuscitarão para ver a glória do Senhor, né? Para dizer, era esse mesmo que nós condenamos à morte, ele realmente é rei e todos o verão. Então, a segunda vinda de Cristo será literal e será um momento espetacular que ninguém nunca viu. E João descreve, e o Espírito de Profecia, irmão White descreve também, e o grande conflito no capítulo 40, e também os eventos finais, no capítulo que fala sobre a volta de Jesus, descreve como um momento, não tem outro momento parecido com esse, com a volta de Jesus. E lá em Apocalipse 16, nos relata um pouquinho como vai ser essa volta de Jesus, né? Nos relata um pouco, tanto no capítulo 16 quanto no capítulo 19, né? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, 16, 17. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. 1 talento em torno de 40 quilos. E por causa do flagelo da chuva e de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era muito grande. E aí no capítulo 19, fala sobre um céu aberto. E fala sobre um cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. E vem a descrição da volta de Jesus, quando sendo um momento que todos verão, não será uma vinda silenciosa, né? E nós continuamos lendo e lemos também textos da Bíblia e do Espírito de Profecia, fala um momento que o céu vai ser como um pergaminho, enrola e desenrola, né? O pergaminho, ele enrolava, né? E desenrolava. O céu vai ser assim na volta de Jesus. Relâmpagos, trovões, trovoada, saraivada de pedras de 1 talento. E todas as vozes e trovões, né? E ocorreu grande terremoto. Amados, a volta de Jesus, apesar de nesse momento parecer que é assombrosamente assustadora, mas a volta de Jesus vai ser o livramento dos justos. Por quê? Porque antes da volta de Jesus, os justos, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, estará passando por um momento de angústia. Será passado um momento de angústia e que toda a terra, né, as pessoas que não aceitaram, não desejaram estar com Cristo, estará se organizando para atacar os santos. Então, nesse momento que Jesus se apresenta no céu, que vê o céu aberto, que Jesus vai chegando com seus milhares de anjos e com trombeta, para os santos será um momento de grande alegria. Por quê? Porque é o livramento deles naquele momento. E ali eles percebem que Jesus vem nos livrar. Então, para os ímpios será um momento de grande terror. Mas para os salvos será um momento de grande alegria, de extrema felicidade. Porque Deus os livra no momento certo da história. Porque lá em Mateus 24, se eu não me engano, deixa eu ver se eu... Em Mateus 24 fala, no versículo 21 fala assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amados, o Senhor vem livrar o seu povo no momento certo, ele vem livrar o seu povo. E nesse livramento que ele vai dar, vai ser no momento da sua volta.
né? O grande conflito fala que o povo de Deus estará sobre maneira sofrendo, né? Angustiado, porque é a hora de maior aperto do povo de Deus. E é o momento que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Grande conflito, página 641. E o Senhor fará ouvir a glória de sua voz e fará ver o abaixamento de seu braço, com indignação de ira e a labareda de seu fogo consumidor, e raios e dilúvios e pedras de saraiva. Amados, aqueles que estavam há pouco tempo zombando dos cristãos e querendo matá-los, eles agora estão em agonia. E o povo de Deus está o quê? Sendo mandado olhar para cima. Olhe para o alto. Seu Redentor está vindo. E nesse momento que Jesus está voltando, também acontece uma coisa maravilhosa. Com esse terremoto, acontece a ressurreição, a primeira ressurreição. E amados, e aqui está um ponto que a gente precisa ter muito cuidado, porque ainda existem alguns cristãos adventistas que em rede social, em momentos, né, de velório, fala: a pessoa está com o Pai, está na glória. Amados, exceto aqueles que ressuscitaram junto, né, quando Cristo ressuscitou aqui na terra, e aqueles que, como Moisés, que Jesus ressuscitou, como Elias, que foi trasladado, Enoque, que foi trasladado. Amados, não há registro bíblico de que quem morra vai para o céu e nem que vá para o inferno ficar em purgatório. Essa doutrina não é doutrina bíblica. Essa doutrina é doutrina humana. E nós, como cristãos adventistas e que cremos no advento de Jesus, a Bíblia é clara a dizer que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os mortos em Cristo estão no céu, como prega essa doutrina, explica: Jesus vem buscar quem aqui na terra? Só os salvos que estiverem vivos? Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque a Bíblia não fala sobre isso. Devemos ter cuidado. E quando formos consolar, pedir: Deus o console, Deus o conforte. Não diga que viram a estrelinha. Não ensinemos nossos filhos que viram a estrelinha. Não ensinemos nossos sobrinhos, nossos amados, viram a estrelinha. O está guardado para a volta do Senhor. E a preocupação: será que está salvo, está perdido? Não é da nossa ossada isso. Quem vai julgar é o próprio Cristo, que julga a todos, porque Ele tem esse atributo e nós não. Então, nós vamos ter bastante cuidado para não colocarmos em nessas gerações, e também quando nós falarmos sobre a morte, não falarmos que foi nem para o céu nem para o inferno, está esperando a volta de Jesus, porque a Bíblia é fiel em dizer isso, e nós devemos seguir o que diz a doutrina bíblica, e não invenções de homens, que para modificar e ficar à vontade, ficar de uma certa maneira amenizar a situação, vai criando com o intuito de tirar a verdade. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque lá em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, o que nos fala é sobre uma ressurreição, né? Sobre a ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17 nos fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amados, não fala de nenhum justo que já está no céu, tirando, exceto esse que eu já comentei. Todos estão no pó da terra. E ele fala, anima assim: não fiquem tristes como as pessoas que não têm esperança. Se animem.
E os que estiverem vivos até a vinda do Senhor vão ver as pessoas sendo ressuscitadas, porque o Senhor ressuscitará, dará a ordem. Ele dará a ordem. A irmã Ed fala que ele levantará as mãos para o céu. Espírito de profecia declara: levantará as mãos para o céu e chamará os seus santos. E os santos levantarão de toda a face da terra, das montanhas, dos vales, das entranhas deste mundo, onde estiver um santo de Deus que foi decapitado ou enterrado vivo, ou seja lá o que for, se levantará para encontrar com seu Deus. Os justos ressuscitarão. O Senhor chamará os seus filhos e diz assim: despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande, toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. E aí vem falando sobre Adão, que levantará e vai ver todo mundo baixinho. E ele contemplará como o pecado deixou consequências na raça humana. Amados, os mortos ressuscitarão já libertos, né? Já com o corpo glorificado. Não estará à altura de Adão, porque isso acontecerá quando alimentar-se da árvore da vida, né? Estaremos na estatura de Adão, chegaremos, né, como o Senhor criou Adão. Então, assim, os mortos ressurgirão, né? Os salvos na primeira ressurreição, os justos ressurgirão, já glorificados, para subir ao céu com o Senhor. E junto com eles, os que estiverem vivos, e nós queremos estar vivos na volta do Senhor, assim Deus nos permita, subiremos com ele, também seremos transformados, né? Então, assim, o Senhor levará os seus para o céu, como está na palavra do Senhor. Como dizem, nós, os que estivermos vivos, entre as nuvens para o encontro do Senhor. Então, arrebatados juntamente com os justos ressuscitados. E encontraremos com o Senhor nos ares e habitaremos para sempre com Ele. Queridos, isso deve ser a nossa alegria, estar para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os ímpios? E o que acontecerá com os ímpios? Queridos, infelizmente, os que não aceitarem viver de acordo com a mensagem do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, não herdarão a terra. Porque se assim Deus fizesse, permitisse que eles herdassem a terra, fossem para o céu, eles ficariam muito mal lá, porque eles não se sentem bem na presença dos filhos de Deus. Imagine na presença de Jesus. Eles não se sentiriam bem, queridos. Eles ficariam desolados, porque como é que continuariam sua vida de pecado, né? Como é que vão viver de maneira que eles gostam de viver? E aí fala que os que não forem aos céus, Apocalipse 19, 21 fala, 19 e 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, depois da volta de Jesus, que os salvos, ressuscitados e os que estiverem vivos forem transformados e subirem com Jesus aos céus, os ímpios serão todos mortos. Por quê? Porque haverá um momento que o inimigo estará solitário. E por que Deus não levará? Lá no livro Eventos Finais fala assim: poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Certamente que não. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar um caráter para o céu. Porém, eles nunca exercitaram a mente no amor à pureza. Nunca aprenderam a linguagem do céu, e então será tarde demais.
Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza, santidade e paz dali seriam para eles uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem se esconder da face daquele que morreu para redimi-los. O destino dos ímpios será determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu será um ato de sua própria vontade e um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Amados, o Senhor precisa exterminar o pecado. Se Ele não fizer, nunca esse planeta terá paz. Será eternamente essa angústia que nós estamos vivendo hoje. Esse momento do coronavírus é um momento que precede a outros eventos que ainda virão. E é só início. E já estamos nessa situação que estamos. Precisamos nos preparar para esse momento da breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta do Senhor é literal, todo olho o verá. Ele virá no momento certo para livrar o seu povo. No momento certo, Ele livrará o seu povo. Ele virá com muitos anjos, todo olho verá, será tremendo, trovões, o céu estará como pergaminho, o mar estará revolto, as ilhas desaparecerão, está no Apocalipse. Será um momento de esplendor, todos verão que o Senhor é Deus e reconhecerão a sua grandeza, mesmo aqueles que os ultrapassaram. E queridos, também há a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, e bem-aventurado, como diz lá em Apocalipse, bem-aventurado quem ressuscita na primeira ressurreição. Em Apocalipse 20, verso 6, nós temos assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Amados, nos preparemos para este momento. Nos alegremos em saber que nosso Deus cumpre a sua palavra e que Ele tem nos guardado durante toda a história. Ele tem conduzido o seu povo. E que possamos também ter coragem de proclamar a breve volta do Senhor. Não importando se vão rir, se vão zombar, sempre haverá zombadores nesse mundo da palavra do Senhor, queridos. João Batista passou por isso, os profetas do Antigo Testamento. Jesus sofreu com a zombaria. Nós também vamos sofrer, mas continuemos a pregar. Que cada alma salva, que adentrar os portões celestiais, é uma alma para Jesus. É um reconhecimento da graça de Deus e da misericórdia que foi estendida a toda a humanidade. E sejamos prontos, preparados, ou mortos ou vivos, mas na certeza de que temos servido e preparado o nosso caráter para estar com aquele que vem. E com certeza virá e não tardará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a esperança da volta de Jesus seja sempre viva no teu coração. Oremos. Amantíssimo Deus, te somos gratos porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor quis se revelar a nós. E nós somos gratos pela tua revelação. Obrigada por Jesus e obrigada por todas as maravilhas que tem feito para nos salvar, Senhor. Ajuda-nos a crer na tua volta, na ressurreição, no arrebatamento dos santos e também, Senhor, no fim do pecado. Muito obrigada por tudo. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.